Chegou aqui... Que ele não gosta muito de história. Uma mais dessas aqui. Adora a história do futebol. Enfim, Mauro, ontem a gente acompanhou aqui na Jovem Pan, na cobertura, no dia da morte do Pelé, uma crônica aqui do Mauro Betting, né, com imagens do Pelé. Mauro, boa tarde a você. Queria que você falasse, né, do Pelé, você que é um cara que estuda a história do futebol, que curte muito esse assunto e, claro, tem Pelé como um grande ídolo, uma grande referência. Pois é, boa tarde a todos, Maurão, Vamp, Bruno, Vanderlei, Jovem Pan, e quando eu falo Jovem Pan, eu falo Rádio Pan-Americana também, né? Que é fundamental, o Vanderlei fez uma apanhada, a gente tem falado muito, e eu falo a importância do Paulo Machado de Carvalho para o futebol interplanetário, foi quem mais bancou o Pelé, e o Vanderlei falava isso ontem, logo depois da triste anúncio, né? Como o Paulo Machado de Carvalho foi fundamental para o Pelé estar na Copa de 58, com a idade que teve, esteve em 62, esteve em 70, o único tricampeão do mundo. E o próprio Pelé dizia que o melhor time foi o de 70, mais até do que o de 58 e muito mais do que o de 62, porque foi uma Copa que ele jogou 1 jogo e meio, mas jogou, estava lá também. E o Pelé, esse Pelé do futebol, né, para não reiterar outras coisas que eu falei, inclusive hoje longamente no Jornal da Manhã, mas só para citar, e até em cima do que o Mauro César estava falando, é um texto que daqui a pouco eu vou publicar mais um no portal da Jovem Pan sobre isso, sobre a gente ter essa coisa do que é ter saudades, eu tenho muitas, e do que é ser saudosista, e eu gosto. Mas sempre para citar, o Messi jogaria em qualquer época. O Zito, quem mais jogou e melhor jogou, e o único cara que dava bronca no Pelé, o Zito falava fora do ar, nem tanto do ar. Às vezes eu instigava e tive a honra de trabalhar algum tempo com o Zito lá na TV Bandeirantes. O Zito falava, olha, o Maradona só jogou 2% menos que o Pelé. Um dia ele falou isso às 6h30 da manhã em Paris, depois de a gente tomar umas coisas. Mas depois eu reiterava ele e cutucava ele até 2015, a última vez que eu falei com o Zito a respeito. E o Messi? Se fica essa coisa do Messi, mas o Messi jogou só 3% menos que o Pelé. Isso em 2015. Aí, enfim, o Zito acho que pode dizer. Mas em cima do que o Mauro César estava falando, eu só queria citar algo que vai estar nesse texto, mas eu queria citar porque eu acho que merece. Quando o Pelé jogou no Brasil de 57 a 60, de 56 a 74, depois no Cosmo de 75 a 77, o futebol do Brasil foi de 58 a 70, e muito por conta dele, tricampeão do mundo. E todos os jogadores estavam aqui. Eu cito sempre a história do Figueiredo, que em 71, o maior jogador da história do Chile, jogava no Peñarol, e ele recebeu a proposta do Real Madrid e uma do Inter. Ele preferiu o Inter. Por que ele preferiu o Inter? Umas coisas absurdas, a diferença de dinheiro não era tanta, pra você ver como era bem diferente, mas porque ele falou, eu quero jogar com os maiores jogadores do mundo que jogam na Liga Brasileira, jogam no Campeonato Brasileiro. E jogaram Taça Brasil e jogaram Robertão, que eram os campeonatos que se tinha até 71. E entre esses jogadores estavam, e vou citar os jogadores que o Pelé enfrentou de 58 a 74, na minha avaliação, de 56 a 74, os melhores que ele enfrentou. O Pelé enfrentou, sem contar os caras que jogaram com ele, Mauro, Bellini, Orlando, Zósimo, Jurandir, Aldemar, Ayrton, Jadir, Formiga, Calvé, Altair, Djalma Dias, Ditão, Leônidas, Brito, Valdemar Carabina, Procópio, Fontana, Baldock, Scala, Luiz Carlos, Luiz Pereira, Perfumo, Ancheta, Reyes, inclusive estrangeiros que jogaram aqui, Marinho Pérez, Alfredo Mostarda, Figueroa, Vantuir, Amaral, Oscar, Abel. E agora eu pego os volantes desde o início, os jogadores que marcavam até mais proximamente o Pelé. Roberto Belangeiro, Dino Sani, Dudu, Carlinhos, Zequinha, Denilson, Piazza, Roberto Dias, Carlos Roberto, Edson Cegonha, Zé Carlos, Carbone, Tovar e Carpegiani. Ele dizia que de todo esse grupo que você citou, Dias era o mais complicado. O mais complicado, o mais leal, inclusive. Ele e o Aldemar também eram muito leal, mas o Dias era o mais completo. E eu não citei o Vitor de São Paulo, que era o mais carniceiro de todos. E todos batiam no Pelé, era uma outra época, tá? E ele aceitava, inclusive ele redevidava. O que ele fez com o Procópio, que está aqui citado, o Procópio ficou 5 anos sem jogar por causa de uma entrada do Pelé. E um jogador alemão, num amistoso no Maracanã, se aposentou da seleção e 6 meses depois deu futebol por uma entrada maldosa do Pelé, entre tantas que ele também teve. Então, por esse nível de jogador, jogava estaduais, como está com o Mauro César, assim, era o que se tinha para jogar, e os tantos jogos que ele jogava lá fora. Então, o Pelé, se fosse, ele poderia ter ido, ele não quis ir para o Real Madrid, para outros clubes, e lembrando que de 66 a 80 o mercado italiano esteve fechado para estrangeiros, na Espanha só se aceitavam 2 e na Inglaterra não tinha estrangeiros por conta do Ministério do Interior, do Working Permit e pelas leis britânicas. O Pelé foi tudo isso contra grandes jogadores. Você pode discutir, quem esses caras? Primeiro estude minimamente e entenda que esses caras, todos que eu citei aqui, fora os que jogaram com o Pelé no Santos, foram adversários dele e foram campeões do mundo em 58, e 62, ou 70, ou nesses 3 campeonatos.
a NBA do futebol, ou se a gente quiser um exemplo de hoje, a Premier League, a Liga Espanhola, a Série A da Itália, a Bundesliga, a Ligue 1 da França, era o futebol brasileiro. Os maiores jogadores do mundo estavam no Brasil, os jogadores tricampeões do mundo estavam, e o Pelé os enfrentou. Sim, mas nos gols dele tem gol marcado pela seleção do Exército, ok, não é o caso. Mas fora isso, tem gols, os 1281, 1282, você pode discutir, mas é indiscutível. E os outros tantos gols que não foram marcados, né? Ou que foram salvos em cima da linha, ou gols que foram absurdamente anulados. Pessoal na Bahia... Esse jogo... Teve jogo na Bahia que abraçou os 1000... então, era pra ser na Bahia, os caras queriam... O Roberto Rebouça salvou em cima da linha. Então, e era pra ser, acabou sendo no Maracanã contra o Pelé. A carnificina de 66 na Inglaterra. Mas, enfim, o Pelé enfrentou grandes jogadores. E também esteve ao lado de grandes jogadores, me permitam também, Zito, Pepe, Del Vecchio, Pagão, Jair Rosa Pinto, Calvé, Dorval, Coutinho, Mauro, Gilmar, Lima, Mengalvio, Almir Pernambuquinho, Carlos Alberto Torres, Edu, Toninho Guerreiro, Clodoaldo, Cláudio, Orlando Peçanha, Rildo, Djalma Dias, Joel Camargo, Manuel Maria, Douglas, Ramos Delgado, Serras, Marinho Pérez, Cláudio Adão, Jair da Costa. Esses todos jogaram com o Pelé em algum momento pelo Santos e, claro, pela seleção brasileira e outros até estrangeiros grandes como Serras e Ramos Delgado, que, aliás, na Argentina brigava muito porque falava, com o Negão não dá. Vocês vêm falar do Di Stéfano, do Maradona, mas eu joguei com o homem, eu posso falar com o Negão não dá. E com o Pelé não dava mesmo. Então, só para dizer que, como bem destacou o Mauro, e não é só no futebol, em outras áreas, cinema, música, política e tal, a área que for, é difícil você comparar épocas, mas em qualquer época o Pelé vai jogar sempre. E essa coisa de que o Pelé não jogaria hoje, o Pelé exagerava. Ele falava, eu faria 3.000 gols. Eu acho que não. E é bom lembrar também que no final dos anos 60 até os anos 70, a média de gols do mundo caiu muito, mesmo com o Pelé em campo. Então a média de gols caiu. Talvez o Pelé tivesse realmente mais gols se fosse hoje, porque hoje se protege o craque diferentemente disso. E esse lance que a gente acabou de rever, o gol que ele perde contra o Uruguai, é uma das coisas maravilhosas do que a gente fez no Museu do Pelé. Eu entrevistando para o museu, junto com o queridíssimo Aldir Cunha, o Pelé ficou puto quando eu falei, Pelé, e os lances de 70, que a bola não entrou contra o Victor da Tchecoslováquia, que você chutou do meu campo, a cabeçada do Banks, que defendeu, e essa meia-lua, esse drible da vaca no Mazurkiewicz, que vai para fora. Ele ficou muito bravo, essa entrevista eu não pude colocar no Museu Pelé, porque ele falou, você só fala dos lances que eu errei, e os 4 gols que eu dei, e a 5 assistências. Eu falei, Pelé, a gente sabe, mas você é tão genial que essa cabeçada a gente lembra mais com uma grande defesa do século, você já estava comemorando. Ele era tão competitivo que ele ficava puto com esses lances. E só com o lance também, como é importante a informação, de novo a cabeçada. O lance que ele faz contra a Tchecoslováquia, tentando encobrir o Victor, não era a primeira vez. Só em 70, 2 vezes, pela seleção brasileira, no amistoso que o Brasil perdeu para a seleção da Argentina no Beira-Rio por 2-0, quando sai o segundo gol, o Pelé recebe a bola do Dirceu Lopes e chuta do meio campo a bola que sai à esquerda do Serras. Na estreia do Zagallo, em março de 70, no Morumbi, 5-0 contra o Chile, o Pelé tenta a mesma coisa, não consegue, parte do estádio vaia, porque vaiava a seleção, e parte aplaude o Pelé. Ou seja, ele fazia isso, ele treinava isso no Santos, mas nunca havia conseguido. Então, muito da genialidade do Pelé, ele trabalhou por isso, ele treinou por isso, e também o Pelé era o mais Pelé de todos, porque ele treinava para ser Pelé. Bom, vamos para o intervalo na Rádio Jovem Pan. Grande Zico. Na verdade, o Vampeta só elogiou o Pelé, por isso que acabou de passar na nossa co-irmã, a Globo, né? O comentário do Pelé. Mas lembrando sempre que o Pelé disse que a Colômbia ia ser campeã do mundo. Aí ele errava. Uma vez ele falou que nas semifinais chegariam 5 seleções também. O Camarões ia ganhar outra Copa do Mundo também. O Pelé também estava... O Vampeta falou que passou, né? Passou na Copa do Globo Esporte, ó. O VT. Exato. Será que os caras escutou nosso programa aqui? Mas vou procurar esse VT. Vou procurar. Falando que Vampeta era o melhor jogador do Brasil. Estou agora depois a reportagem é a seguinte: grandes erros do Pelé. E começa também com esse top 10, a lista que o Mauro César falava. Tem um monte de coisa, o Galvão Bueno também. Pô, desliga o microfone dele aqui que ele não pode falar, né? Não, acontece. O Pelé tinha. O Edson teve muitos erros. Aliás, em cima da postagem do comentário que eu fiz no Jornal da Manhã, o Edson errou muito, tá? Agora a gente tenta separar o Pelé, como todo mundo erra, e ninguém aqui está para justiçar, embora só se faça isso. E o próprio Pelé, quando ele falava em terceira pessoa, eu gostava disso, porque o próprio Pelé falava há mais de 30 anos. O Edson um dia vai morrer, o Pelé não. E ele mesmo sabia que ele, Pelé, cometia alguns erros, e insisto, erros também dentro de campo. Já falei, quero reiterar, ele deixou o Procópio 5 anos sem jogar futebol. Um jogador que eu não lembro nunca o sobrenome alemão, ele praticamente acabou com a carreira dele. Mas também tantas vezes deram porrada no Pelé que, por sorte, não teve a carreira abreviada, mas teve muitas lesões, claro. Bom, outro grande... Para não ficar na comparação, Pelé e Maradona, as características, como é que, num jogo imaginário, os dois juntos, como é que jogariam Pelé e Maradona de acordo com as características dos dois? Então, jogariam como o Maradona jogou em 86 na parte final, solto, que é o melhor momento dele. Não voltando, não armando o jogo. E o Pelé também gostava de jogar voltando um pouquinho mais e tal. Acho que estariam bem, né? Como o Pelé teve o seu melhor parceiro, o Coutinho, e aliás também a felicidade do futebol brasileiro, o melhor parceiro do Maradona foi o Antônio, foi o Careca no Napoli.
Eles vão entender muito bem, até porque o Maradona é canhoto. E o que pensariam os zagueiros? Então, é aquela coisa. Zagueiros adversários. O Sérgio Arapuã tinha uma frase brilhante. O melhor jeito de marcar o Pelé é um zagueiro na marcação, outro na sobra e o terceiro indo pegar a bola dentro da rede. Que eu acho que é mais ou menos isso. Imagina Pelé e Maradona, inclusive o Maradona mais pela esquerda, canhotinho e tal, invertendo, o Pelé ambidestro, né? Que, aliás, é uma coisa muito legal. No Museu Pelé, que eu também sou curador. Só não pode agora vocês dizer que Pelé e Maradona não podem jogar junto e pode jogar Léo Natel e Mosquito. Bem lembrado. E faltou mais um, que é o seu tridente do diabo, que você sempre cita. É Léo Natel, Mosquito e... O cara ia pensar assim, onde eu vou botar Pelé e Maradona, mas Mosquito e Léo Natel vocês arrumam. Pra botar no O Odir Cunha falou uma coisa que é verdade. O Odir Cunha falou uma coisa legal quando a gente estava montando o Museu Pelé lá em Santos, que, aliás, vale a pena visitar. E aqui, né, merchandising, porque eu já não trabalho mais lá. E é de graça, é só ir lá no Museu Pelé em Santos. A chuteira, tem algumas chuteiras do Pelé lá. Elas estão igualmente desgastadas. Não tá mais, ele era pé direito, era preferencial, mas ele era tão bom de canhota que as duas chuteiras são igualmente desgastadas. Porque ele usava os dois pés mesmo, Pelé. Né? É um gênio absoluto. O Pelé que nos deixou, e não tem jeito, né? As lendas ficam, Maradona, Pelé, né? Mas infelizmente o ser humano, Edson, Diego, aí não tem o que fazer, né? Os dois já nos deixaram, mas sempre Pelé e Maradona serão lembrados, dois dos maiores jogadores da história do futebol.